Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais. Programa esse produzido pelo grupo de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo. Sejam todos, então, bem-vindos, os nossos ouvintes. Estamos aqui alegres com a presença da nossa querida Sônia, do nosso querido João, nosso querido Guilherme na mesa. E hoje, com duas visitas aqui ilustres, que por sinal são minhas filhas, a Beatriz e a Amanda, também que estão aqui conosco no programa de hoje. Hoje falaremos no programa, ou discutiremos, debateremos, conversaremos, né? Aprenderemos com certeza, referente ao capítulo 17, que é o capítulo da semana no Centro Espírita Paulo de Tarso, que tem como nome, ou como tema central, sede perfeitos. Né? E vamos aqui, então, iniciar com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de um trecho que está do Evangelho, é evidente, né? Escrito por São Mateus, por Mateus, o discípulo, aquele que era cobrador de impostos e foi tocado por nosso Mestre Jesus, que passando pelo caminho ao lado da sua barraca, apenas falou assim, siga-me. Né? Mateus não hesitou, levantou e seguiu. Que maravilha, né? Vamos lá, vamos ver o que escreve Mateus, que é o mesmo de Levi. O primeiro livro, o primeiro evangelho foi o de Mateus. Maravilhoso. Diz assim: amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Palavras do Mestre Jesus, palavras que durarão a eternidade, e que a cada vez que ouvimos essas passagens, essas palavras do nosso Mestre, nós aprendemos, a complementamos e vamos de pouco em pouco compreender a grandeza desses ensinamentos. De pouco em pouco estamos aprendendo um pouco mais. Né? A cada geração, a cada reencarnação, vamos aprendendo um pouquinho mais. Né?
Como diz o nosso querido Emmanuel, né, que participava na espiritualidade de um grupo de estudos da palavra do Mestre Jesus, daqueles espíritos ditos mais evoluídos, né, estudando as palavras do Mestre Jesus. Emmanuel sai dessa reunião achando que não sabia nada. Emmanuel, né? Então, nós tentamos compreender um pouquinho do muito ainda que temos que aprender a respeito do nosso querido Mestre, né? Jesus, o Criador, o idealizador desse planeta. Então hoje falaremos desse tema, sede perfeitos, né? Dos itens 1, 2 e 3, e falaremos também do mais belo item desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui descreve uma parte, não totalmente, né? Mas uma parte da receita do bolo. O que é o homem perfeito. Mas, né, como diz aqui, como está no próprio livro, essa não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Sônia, gostaria de ouvi-la. A Sônia veio a brilhantar aqui no programa, né? Nossa, é bem-vinda, evidente sempre, Sônia. Então, gostaria de ouvi-la a respeito desse tema. Bom, antes de mais nada, muito obrigada por estar aqui, mais uma vez com vocês, na Rádio Capela 105.9, a Voz de Vinhedo, né? Essa reunião que nós fazemos aqui é muito positiva. Nós estamos construindo e revivendo os estudos com Jesus e entendendo os seus procedimentos e seus processos aqui no nosso planeta, no legado que ele nos deixou, né? Eu acho que é um dos mais lindos capítulos do Evangelho, Sede Perfeitos, porque nos estimula, né? Nós podemos sim chegar à perfeição, nós podemos caminhar e construir esse legado para nós. A jornada pode ser longa, um pouco árdua, mas ela é sempre apoiada com Jesus, com Deus, com seus emissários, que vêm sempre ao nosso socorro, como tutores, como professores, nos ensinando, nos iluminando e incentivando. E dentro deste capítulo de Sede Perfeitos, eu acho que é um poema, né? O homem de bem, todas as qualidades, as virtudes que um homem deve ter. Poderia ficar aqui enumerando várias virtudes, né? Para começar a ser o homem de bem, aquele homem que faz a reflexão de si, como que ele se comportou naquele dia, se ele ajudou alguém, se ele faltou com alguém, se ele perdoou, usou de indulgência, se ele teve tolerância, paciência, se ele foi prestativo, fraterno. Teriam inúmeras situações que a gente pode comentar que são importantes no comportamento para ser um homem de bem. Mas essas características morais tão bem resumidas no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que vou usar aqui uma colocação que o Haroldo Dutra Dias fez, uma palestra sensacional, cujo tema é o homem de bem, e ele inicia assim, com a questão 625 O Livro dos Espíritos. Qual seria o melhor e maior pessoa que pudesse as pessoas se espelharem como guia e modelo? E a resposta foi uma só palavra: Jesus. Foi a resposta mais simples e única que se foi utilizado dentro dos anais da filosofia. Então, Jesus resume tudo, ele é o modelo e guia. E não existe outra pessoa para exemplificar o homem de bem. E ele, o Haroldo Dutra Dias, foi muito feliz em basear essa palestra dele sobre o homem de bem, mostrando as atitudes de Jesus desde o seu nascimento.
nós vamos ter muitas e muitas séculos para nós, como espíritos, entender a magnitude da descida de Jesus, da vinda de Jesus até o planeta. Para começar, Jesus tem uma grandeza espiritual das mais elevadas possíveis. Ele é o do espírito das esferas crísticas, ele é co-criador. Convidado por Deus, ele foi um dos criadores desse planeta, o único talvez, ou junto com os seus engenheiros e siderais. Então, ele tem uma elevação hierárquica muito grande. Nós não temos capacidade ou ciência para distinguir ou avaliar isso. Mais do que isso, ele é o nosso governador também. E Jesus largou, diminuiu, ele deixou, vamos dizer assim, temporariamente a sua grandeza espiritual e a sua governadoria do planeta para vir até nós. Há 2000 anos ele veio até nós, até as nossas dificuldades, as nossas lutas e as nossas dores. E só para finalizar esse contexto, ele veio para compartilhar conosco as coisas aparentemente simples, como um olhar, um sorriso, como uma cura, um apoio, um conselho a todos eles que chegavam. Por favor. Que lindo. É isso mesmo, só para complementar, né, Sônia? A ciência diz que o nosso planeta tem uma idade aproximada de 4,5 bilhões de anos, né? Então diríamos que há 4,5 bilhões de anos Jesus ajudou a formar esse planeta. E ele já era um espírito da esfera crística, né? Isso, né? Crística, desculpa. Isso. Então, que é uma esfera angelical, né? É um espírito perfeito. Há 4,5 bilhões de anos ele já era muito evoluído. Ele foi formador. Com certeza, pois né? Exatamente. Não é dessa constelação. É. Porque imagina um espírito como o nosso que, segundo ele, nos elevaremos a esse estágio, né? Ele, há 4,5 bilhões de anos atrás, já estava nesse estágio. E quanto tempo mais ele levou para chegar nesse estágio? Então, você vê a vida de um espírito, o tamanho que ela é eterna, né? Na verdade. Então, o espírito ele só vai... Tem espíritos muito antigos, a vida espiritual, né? E se Jesus, com todo esse tempo, há 4,5 bilhões atrás, ele já estava nessas esferas, né? Quanto tempo tem esse espírito, né? Deve ser realmente inimaginável, né? Até chegar nesse estágio, e há 4,5 bilhões de anos ele evidente, ainda está em evolução, né? Eu creio. Posso fazer um comentário? Sim, Guilherme. Eu estava dando uma olhada antes de vir para cá, e a tradução das escrituras que estão em grego, onde tem essa passagem, eles usam a palavra grega que é teleios, quando dizem da perfeição, que tem a ver com a perfeição funcional. Então, eu estava vendo um estudo desse capítulo da FEB, onde eles colocam que quando Jesus diz sede perfeitos, ele quer dizer cumpra o seu papel, seja funcional para aquilo que você veio fazer. Se você é uma faca, que corte bem; se você é um copo, que sirva bem um líquido, né? Então é no sentido funcional que ele coloca esse conceito. Fica mais fácil e mais tranquilo, né? Porque a gente querer ser perfeito como o nosso Pai é perfeito, é um pouco complicado a gente imaginar uma perfeição igual a Jesus, que dirá igual a Deus, né? E tem o início desse capítulo, que é o item 1 que a gente está estudando, que é o Mateus capítulo 5, versículo 44 ao 48, que começa com aquilo que você leu. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Esse mas ficou alguma coisa antes perdida, né? Então, quando a gente vai olhar Mateus 5,
43, que é o versículo antes, ele fala assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos também. Então é uma sequência, né, que vem contando Mateus. Então no versículo antes ele fala isso, que vocês estão ouvindo que é para amar os amigos e odiar amar o próximo e odiar os inimigos. E aí tem toda uma explicação que ele coloca que os fariseus estavam interpretando o livro de Levítico 19 e 18, que fala assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Então os fariseus naquela época interpretavam assim: amarás o teu próximo, que são os filhos do teu povo, aqueles outros é permitido odiar. Então Jesus vem e coloca dessa maneira: vocês têm ouvido isso, que pode amar o inimigo, mas eu, porém, vos digo, amai também os inimigos, né? Que lição, né? Ele vem realmente dar uma nova visão, uma nova mensagem, além do que se evolução. Fala. Evolução. E não é? E ele fala, né? Eu não vim destruir a lei. Dar complemento. Vim dar complemento. E até vim, nesse caso específico, né, ajudar a interpretar um pouco melhor de como vinha sendo interpretado, né? Em vários pontos, né? Não, então, na realidade, é uma, vamos dizer, é que tem, o aprendizado, a melhoria, o progresso, né, isso, ele não acontece, não dá saltos, né, a mudança de cultura, o nosso modo de ser, né, Sônia? A gente vai, assim, devagarzinho a gente vai mudando. E a gente já mudou, né? A gente precisa... Outro dia eu estava conversando, assim, com um amigo meu, e, assim, é importante a gente reconhecer, né, que a gente já melhorou, né? Tem um monte de coisa para fazer, né, para nos tornarmos verdadeiramente, né, homens de bem, né, homens e mulheres de bem. Mas, assim, a gente já fez, a gente está... Assim, eu acho legal a gente já ter tomado essa decisão, né, uma decisão de... Né, nós que estamos aqui e os queridos ouvintes que estão ouvindo também, né, independente de qual religião professam e tal, mas assim, somos pessoas que já temos essa preocupação, né? Até um certo tempo atrás, né, a gente nem se preocupava, né, na realidade, vamos levar a vida do jeito que ela me levar, igual diz a música e tal, mas assim, hoje a gente já se preocupa, né, que a gente sente necessidade dessa melhoria, né, Guilherme? Para a gente... Porque a hora que a gente faz alguma coisa que, vamos dizer, vai contra os princípios de Jesus, muito frontal, a gente já se choca com a gente mesmo hoje em dia, não é verdade? Parece que tem até alguma coisa dentro... Não sei, o que vem na minha cabeça, sabe? Eu lembro que alguma época atrás tinha um carro que tinha um bloqueador no acelerador para não deixar ele passar de determinada velocidade. Aquilo ali existia porque se eles não colocassem aquele bloqueador, os usuários iam talvez acelerar e usar muito do motor. Eu não sei se era questão do motor ou da velocidade das vias, eu não sei. Mas eu acho que a gente tem internamente cada vez mais perceptível isso, esse calço para a gente não acelerar demais em certas coisas. Então, quando a gente vai de encontro a alguma lei de Deus, né, a gente se sente mal. Às vezes a gente até faz, mas alguma coisa lá dentro vai falando para a gente. E parece que isso vai crescendo, né? Então, às vezes você conta uma mentira muito grande, aquilo incomoda, isso vai evoluindo, daqui a pouco você fala uma mentira bem pequenininha, o incômodo está lá também. Né, vai fazendo com que a gente vai recuando nessas... Eu acho que eu entendi. Eu acho legal essa imagem que você falou. E eu acho que uma coisa que acontece assim é que com esse processo, né, de estudo, né, graças a Deus poder participar, né, ter essa oportunidade de estar aqui discutindo, conversando e assistir palestras, ler, né, tantos livros maravilhosos. Mas assim, aí a gente vai começando a sentir,
Porque no início tem que colocar o batente lá para não acelerar. Depois a gente começa a ter consciência de que não pode mais andar tão depressa. Então, assim, e aí a hora que a gente começa a sentir isso aí, né? Ter vontade, né? Isso que ele estava dizendo, né? Quer dizer, a gente que está aqui, ó, sexta-feira, 10 horas da noite, estamos aqui, olha que legal, falando sobre o Evangelho, conversando sobre as ideias de Jesus, refletindo sobre o que Jesus quis dizer, né? Igual o Marcos está dizendo, a Sônia comentou. Jesus já estava lá, né, nos primórdios da terra, ele já era aquele espírito crístico lá em cima, lá, né? Imagina, né, de onde veio esse espírito, há quanto tempo. E aí, quer dizer, a gente discutir tudo isso, e ele falou para a gente assim, que, né, tudo que eu faço, vós podeis fazer, né? Então, assim, olha que beleza. Então, eu acredito. Se ele falou, eu acredito. Querendo complementar a sua ideia, João, o Haroldo Dutra, muito feliz na exposição dele. A gente deve divulgar esse nome, Haroldo Dutra Dias, aparece no YouTube. Ele tem várias palestras, ele é um juiz de direito, jovem ainda, com uma vida bem interessante, bem sofrida. Ele conseguiu tudo através do esforço. E ele tinha tanta vontade de conhecer a Bíblia em si, intrigava tanto essa história da Bíblia, do nascimento de Jesus, das coisas do passado, da história do passado, que ele foi e estudou a fim o grego para entender e transpassar para nós algumas interpretações, como até Jesus também já fez uma interpretação muito bem colocada pelo Guilherme, né? Uma palavra, mas uma vírgula já dá um sentido diferente, totalmente diferente da frase. Mas o mais interessante que ele fala é que Jesus entendia o estágio evolutivo do homem naquela época. Ele tinha ciência de todas as suas imperfeições da humanidade na época que Jesus veio, né? Uma humanidade. Então Jesus não veio impor ou violentar as massas com com seus ensinamentos, mas ele veio exemplificar. Por isso, o homem de bem, o melhor exemplo, o modelo e guia, como eu havia falado na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele veio exemplificar, simplesmente para trazer ao homem a sua postura aqui terrena, que é única, é singela e simples, mas é muito difícil. Renovação. Renovar sempre, mostrar uma nova, um esforço para remover o orgulho e egoísmos que são as chagas que pervertem o homem na humanidade, né? Então essa foi a primeira lição que ele trouxe. Marcos pediu, e pedido feito, pedido aceito, pedido concebido. É realmente muito bonito a passagem do terceiro item deste livro. Mesmo, né? Acho que vale a pena a gente ir lendo, debatendo. A gente vai ler um pouquinho, debate um pouco. E acho que até o final do programa a gente consegue ler o item todo. Então, é muito bonito. Eu vou ler uns trechinhos daqui de O Homem de Bem, que ele começa a fazer uma descrição. Vamos ver se vocês prestam bem atenção, porque quem estiver se comportando aqui como essa descrição está no caminho certo. Mas também, se não estiver se comportando em atitudes, em pensamentos, não está errado, está conhecendo. Então, é a chance de começar a sua renovação e seguir o caminho certo, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. É a 10ª lei divina, dentro das leis divinas, né, proveniente de Deus. Então ele pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Questiona a sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim. Se fez aos outros tudo o que gostaria que fizessem a ele. É o segundo mandamento, amar o seu próximo como a si próprio. Né? Fazer o bem ao próximo como
Você gostaria que os próximos fizessem bem a você. Então ele usa a sua referência, né? A referência própria. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a permissão e se submete-se em todas as coisas à tua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Vamos falar um pouquinho. Fé no futuro, bens temporais e bens espirituais. Se nós somos espíritos, estamos aqui de passagem, nós viemos de algum lugar. E vamos retornar, provavelmente, no mesmo lugar. Exatamente. Então, somos, na verdade, a verdadeira vida não é essa que vivemos, é a vida espiritual. Então, o que nós estamos fazendo aqui? É como se a gente fosse para uma escola. Vai fazer a primeira série, a quinta série, a oitava série, então você tem que ficar lá na sua série até acabar o ano letivo, até acabar a sua vida reencarnatória, não é mesmo? Exatamente. E o material fica na escola. Isso mesmo. Você não leva para casa. O material, o caderno, o livro... Isso, é o material de estudo. O material de estudo está aqui. Está aqui. Com Ele certeza. fica na escola. Ou seja, nós não levamos nada. Até acho que há 2 semanas, na semana passada, Guilherme, foi falado sobre isso, né? Sobre bens materiais, enfim, aquele capítulo do Mamon, né? Né? Que fala sobre nós estamos muito, as pessoas, o ser humano em si, né, tem apego às coisas daqui. É meu, minha casa, sei lá, as coisas materiais que envolvem mais até do que Deus, né? Então, deixa Deus de lado e volta para o que está aqui. E na verdade nós não somos proprietários, está tudo assim, confiados a nós não levamos absolutamente nada. Usufruto, apenas usufruto concedido por Deus. Exatamente. A hora que Ele quiser, Ele tira. Ele tira, a hora que Ele quiser. E é isso, né, que está falando nós, de dar, né, o homem de bem, ele dá muito mais atenção, dá muito mais valor às coisas espirituais do que às materiais. Você falou uma coisa certa, nós vamos deixar os livros aqui, os cadernos, como se fosse uma escola, né? Na verdade, nós levamos uma coisa. Nós levamos o conteúdo desse estudo que você teve. E é o conteúdo, esse é o bem que nós temos. O que nós aprendemos, o que nosso conhecimento, é o que nós levamos na nossa bagagem espiritual. O maior tesouro de todos, que a ferrugem não corrói e que o tempo não destrói. Muito pelo contrário, se acrescenta, né? Só soma. Isso que eu exatamente ia comentar, assim, que, por exemplo, usando te interrompi aí, Guilherme. Usando essa imagem da escola, que acho perfeita, muito legal. Assim, na escola, assim, não é para a gente ficar guardando o livro, é para a gente guardar o conhecimento, né? Igual que a gente vai usar. É lógico que todas as coisas materiais são super importantes, isso não quer dizer que a gente não tenha que dar importância, não tenha que ter cuidado, não tenha que buscar viver da melhor forma, buscar o conforto e tudo mais. Mas assim, na escola a gente busca o conhecimento, não é ter vamos dizer, um monte de livro para sair carregando livro para lá e para cá todo dia. Não, a gente tem que sair de lá com muito conhecimento. E aí, aqui, vamos dizer, fazendo esse paralelo com a vida, né, a gente tem que também levar o conhecimento a nível de progresso, né? Todas essas coisas materiais que são importantes, de novo, né? Da mesma forma que os livros são importantes, todas as coisas materiais que a gente usa, se utiliza, né, para progredir, também são importantes, né, Guilherme? É isso aí. Sem esquecer o conhecimento é importante, é o que a gente leva, assim como as lágrimas que a gente enxugou, a gente leva, aquele amor que a gente deu, a gente leva, aquele irmão que a gente ajudou, a gente leva. Além do conhecimento, também tem toda a ação na caridade que a gente pode fazer aqui, que também a gente leva, né? É verdade. E até um paralelo, uma brincadeira, né? Eu me lembro na época de escola, no colégio estadual, quando a gente passava de ano, ou seguia para o outro ano,
os livros do ano passado, a gente passava para aqueles alunos, as mães, às vezes, porque a gente, poxa, vivia numa comunidade ali, o uniforme que não servia mais. Você, meu filho é um pouco menor, tá em tal série. Não, tá aqui, o uniforme já não serve mais. Ia passando para os outros. E os livros também, porque os livros naquela época não mudavam tanto quanto os de hoje. Nossa, o de hoje cada ano é um, né? Porque mudou um negocinho de nada ali. Não, naquela época não. Você usava muito, você passava. Se você não rabiscasse tanto o livro, ele servia para o outro, né? E a gente passava, e é bem isso mesmo, né? A gente passa os materiais, ó, vai usando aí, os outros vão aproveitando o que nós vamos deixando de material e segue para o conhecimento para frente, né? Essa brincadeira. Podemos, antes de passar para o segundo tema, ou a segunda parte, vamos fazer uma pausa? Vamos, Guilherme, está na hora? Vamos, e a pedidos, vamos então ouvir O Homem Bom com o Roberto Carlos. Estamos de volta depois dessa linda música do Roberto, O Homem Bom. Dizem até, né, que essa música foi dedicada, ou foi, quando foi composta, né, por Roberto, foi pensando no nosso querido Chico Xavier. Eles eram amigos, né, e o Roberto esteve com o Chico algumas vezes, e até o nosso querido Marcelo, na verdade, faz uma falta aqui para nós, que ele tem uma memória, né, excelente, mas aquela música, o homem, né, foi uma letra que Chico Xavier recebeu de Emmanuel e passou essa poesia, essa letra para o Roberto, né, e pedindo, deu para o Roberto aquela poesia, aquela sequência, e o Roberto musicou, deve ter adaptado um pouquinho, mas saiu aquela belíssima música, O Homem, né, que está assinada por Roberto Carlos, porém a poesia, a letra foi dada a Roberto Carlos pelo Chico Xavier. Nos anos 70. Nos anos 70, é isso mesmo. E aí o Roberto compôs essa música, O Homem Bom. Ele não cita nomes, né, mas é dito que foi dedicada ao Chico Xavier, que estava no caminho do homem de bem. Estava no caminho. Verdade. Está no caminho. Está no caminho do homem de bem. Né? Muito bem no caminho. Diria de passagem, né? Vamos lá, então, Sônia, continuando. Então, dando Obrigado. ainda, não acabei. O homem de bem tem muitos itens para a gente aprender, ver se a gente consegue colocar em atitudes, né, para a gente. Então, eu tinha falado, né, que tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentações. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. Teve que ter uma listagem, ainda não parei, viu, gente? Tem bastante coisa. Não é para desanimar, muito pelo contrário. Verdade. Né? É para ter força, coragem e seguir. Tem que seguir essa regrinha, essa receita aí, né? Eu queria fazer só um adendo aqui, porque muita gente pergunta, o que é prova numa vida terrena? O que é espiar na vida terrena, né? É muito bom isso. Então, a gente tem assim, as expiações, ela tem um caráter de alguma falta que você fez
nas vidas passadas e que passam desapercebidas muitas vezes nas leis dos homens. São aqueles crimes ocultos e às vezes não crimes tão hediondos, mas não deixa de ser uma falta diante a justiça de Deus e também pode até a justiça dos homens. Mas essa pessoa, ela morre. E essa falta está em dívida. Ele cometeu uma dívida, ele adquiriu essa dívida. E aí é feita uma programação dentro do plano espiritual para um retorno e expiar aquele mal que você fez, né? Então nós temos muito males aí que a gente vê. Se você tira a vida de uma pessoa e essa pessoa tinha todo um comprometimento reencarnatório para criar a sua família, cuidar da sua família, dar ação à sua família, e de repente um assalto, essa pessoa morre, né? E o que acontece com aquela família que dependia daquele que é o provedor do bem-estar da família, do pai de família ou de uma mãe de uma família, né? Então, essa pessoa que fez o assalto, que cometeu esse delito, ela pode até ir para a prisão, mas ela tem um grande mal que ela proporcionou, que ela precisa reparar. Assumiu um compromisso muito pesado nessa vida. Um compromisso muito pesado, aí ela vem espiar. Talvez a mesma situação de ser um filho e ver o pai ou a mãe ser morto no assalto, né? Ou de perder um pai e uma mãe por mesma situação, para sentir as dores daqueles que sofreram pelo passamento, né, do genitor. E é expiar com X, né, que quer dizer pagar, remir-se, sofrer as consequências de... Né? Isso mesmo. E você falou até uma coisa interessante, Sônia, que você pode passar impune a lei dos homens, realmente. Mas a lei de Deus não. A lei de Deus não. Então... existe realmente aquele criminoso que não foi descoberto, né? Muitos, né? Muitos. A história conta. Né? Mas ele não passará impune a lei divina, que ele mesmo reconhecerá e se colocará para ele, olha, eu reconheço que eu terei que pagar isso. Eu vou dar um exemplo só pequenininho para vocês verem. Na Inquisição, uma das situações que ocorriam é pegar a pessoa, amarrar pelos braços, pelas pernas e esticar naquela roda. E vai esticando até o quê? Até que todos os ligamentos vão se rompendo. É uma morte triste e dolorosa. Existe uma síndrome dentro da medicina, que eu vou pesquisar, já vou falar logo o nome, que todos os ligamentos que unem as articulações, elas nascem flácidas. Então, é uma pessoa que vive torcendo, ela não consegue se apoiar, ela não consegue se movimentar. E esse quadro eu vi numa leitura espírita, que a pessoa nasce assim, porque em vidas passadas ela fazia isso com as pessoas. E a lei de Deus está na nossa consciência, porque a gente não se permite, sabendo que fez um mal, a gente não consegue sossegar o nosso espírito enquanto a gente não pagar. Primeiro, reconhecer o erro. Segundo, pedir perdão. E o terceiro é reparação. Reparar aquele problema, reparar de alguma forma diante de Deus, né? E porque exatamente, já a segunda vez que eu ia falar, ela fala na minha frente. Que bom, que ótimo. Mas, assim, que tem esse conceito de... Não, a gente tinha aquela história, que Deus vai castigar, não sei o quê, né? Não, Deus não quer castigar, Deus, né, Jesus, Ele só quer que a gente seja feliz. Na realidade, é a gente que não se perdoa enquanto a gente não, vamos dizer, compensar aquele estrago que a gente fez, né? Enquanto a gente não quiser, né, trabalhar na lei da ação e reação de compensação, enquanto a gente não devolver para aquela família, para aquele pai de família, para aquela pessoa, enfim, que a gente prejudicou, a gente não vamos dizer, não compensar, né, aquela falha, né, aquela tragédia que a gente cometeu, a gente não se perdoa. Enquanto isso a gente não se liberta, né, Marcão? Então... o espírito parece que não sossega. Ele não está em paz. Não está em paz. É preciso reparar, como a Sônia falou.
reconhecer que errou, pedir perdão pelo erro e aí reparar, né? Não basta apenas pedir perdão e, opa, beleza, estou perdoado, tá ótimo. Então, não. Há necessidade de passar por uma expiação, né, para que siga em frente, né? E essa reparação, ela é feita passando pela situação, né? Que a senhora colocou assim, bem, foi bem legal esse formato. É aí que a pessoa, assim que ela vai conseguir, por exemplo, fez um estrago tão grande, né, vamos dizer, existiu um plano encarnatório de uma família, um camarada tinha que casar com uma moça, etc., ter filhos, tal, interrompeu tudo aquilo e fica por isso mesmo? Não é assim, né? É um compromisso, por isso que assim, é um negócio terrível, realmente, né? Alguém atentar contra a vida, né? A própria vida ou contra a vida de outras pessoas, assim, é uma coisa muito grave, é gravíssima, né? A gente já vem aqui para acertar contas passadas e a gente ainda vai assumir mais compromissos. Então, os irmãos que infelizmente caem nessa situação são compromissos terríveis que assumem, né, Marcos? São coisas assim, inimagináveis. E a gente vê assim, o quanto é belo, né, essa vida espiritual. Porque assim, as pessoas que vêm para expiação, que vêm com expiações, assim, até como doenças raras ou algumas doenças, né, enfim, que mesmo o espírita ou quem acredita em reencarnação, achando que aquilo é uma reparação, mesmo estando nesses estudos ou tendo um pouco dessa consciência, não deixa de amar essa pessoa, né? Porque tem algumas culturas que pensam no seguinte, até eu acho que os hindus, se eu não me engano, eles têm aquela questão das castas, né? Então aquela casta mais pobre, ela não se eleva a impura, né? Impura. E eles são assim porque estão pagando. Então, mais ou menos dessa forma, né? Que eles entendem. E até quem está nessa casta, na casta menor, ele aceita aquela condição, né? Porque eles acreditam em reencarnação e acham que quem é o pobre vai ser sempre pobre porque ele tem que ser pobre nessa vida, nessa passagem. Então, não vai mudar. Mas nós entendemos, assim, quando a pessoa vem com uma expiação, é a pessoa que precisa de maior apoio, de assistência, de amor, né? E temos que dar isto para a pessoa. Então a pessoa, além de tudo, aquele espírito que está em expiação, ele tem que se sentir amado, porque também faz parte da reparação dele falar, puxa, estou sendo acolhido, provavelmente até às vezes acolhido por quem ele dizimou. Então você vê que é a beleza da organização que a espiritualidade faz, que monta, que traça, que tece, né, como se fosse fazendo ali um crochê, os caminhos entre os espíritos que se reencontram, que se entrelaçam, que dividem a história, que dividem o momento no planeta, um com relação ao outro. Pode ser um encontro, uma passagem, uma calçada, um olhar, como pode ser aquele que divide o lar contigo, né? Esses encontros não são por acaso, são estudados exaustivamente, montados pela espiritualidade, né? Planejados, obrigado, João, essa palavra, que é um planejamento. Existe na espiritualidade um grupo que planeja isso, né? De reencarnação. Como é que vai ser a história daquele espírito perante aos outros, enfim, a expiação que ele vai ter que passar perante aqueles também. Eu acho que tudo isso é muito bonito, né, Sônia? Esse arranjo, esse planejamento. E aquele que vem em expiação, mesmo sendo um espírito que outrora dizimou alguém, ele agora é amado por aquele quem ele dizimou. Poderá ser amado, né? Por aquele. E normalmente às vezes porque nós nos sensibilizamos ao problema, muitos de nós, né? Nos sensibilizamos ao problema daquele que tem aquela doença rara, aquele problema físico que nasceu daquela forma. A gente
acolhe, a gente ajuda, né? Ou pelo menos olha com compaixão, fala, poxa vida, né? E é assim, né? É muito importante lembrar, Marcos, que tanto o endividado como a pessoa que sofreu, eles estão cientes do reencontro. Então, um depende do outro, um depende usar a compaixão para sublimar o sofrimento do passado. Graças a Deus a gente não lembra do passado e o seu sofrimento, senão a gente não teria altura Verdade. o suficiente para desenvolver o perdão. Por Sem isso, dúvida. os laços filiais, né, os laços de família, eles aproximam e faz com que o amor fraterno, né, o amor carinhoso, possa ver aquela pessoa de uma forma diferente. A síndrome que eu ia falar para vocês chama síndrome de Ehlers-Danlos. Tá? É uma oriunda de defeitos genéticos da síntese e estrutura do tecido conjuntivo e colágeno. Tem vários padrões de transmissões genéticas e exibe diferentes fenótipos e subtipos. E só para dizer, né, que é uma fragilidade cutânea também, ferimentos fáceis, cicatrização é bem deficiente, além de hipermobilidade articular localizada e generalizada. É uma coisa triste, porque aquilo que você causou no passado, você vem expiar, como aquela pessoa que não nasce com a voz, usou a voz de forma errada, caluniou, fez coisas que pudesse prejudicar, vem sem a voz, vem sem ouvir, e às vezes vem cego. Quer dizer, todas essas genéticas... Às vezes sem um braço. Né? Às vezes sem um braço. Tem uma história muito bonita na renúncia, né? Se eu não me engano, renúncia no livro do Emmanuel com a Alcione, quando ela pega uma criança que foi abandonada, negra, né? Filhos de escravos. E a história conta que esse indivíduo foi acolhido e ele era... Na reencarnação passada, ele fazia os tráficos de negros, vendia e assinava as cartas de transportes nos navios negreiros. E com a mão que ele assinava, que era a mão direita, ele veio com a mão aleijada. E por ele usar os negros como transporte de mercadoria, ele não tinha nenhum afeto, nenhuma consciência sobre isso. Nenhuma consideração. Né? Nenhuma consideração. E com isso a gente vê, não há o acaso, né? Ou dizer, puxa, que azar eu dei, nasci assim, não é? Às vezes fala, que coincidência. Não tem coincidência. Não tem. É todo um planejamento extremamente complexo. Né? Então não existe um acaso. E Deus, dentro da justiça divina, né? Ele estaria brincando com as pessoas. É o seguinte, você vai nascer desse jeito porque eu quero. Não é assim, né? Primeiro que não tem só uma encarnação. Como o Marcelo diz também, vamos lembrar bastante o Marcelo, que ele fala assim, quem pensa que nós temos uma vida só está certo, né? Que é a vida espiritual, é a única. E depois tem as milhares e milhares de reencarnações, né? E a justiça divina, ela se dá através das reencarnações. Né? Não existe acaso. O que justifica, né? Aí a gente conhece que realmente Deus não é imparcial. Não é imparcial, exatamente. É como se jogasse a humanidade como sementes ao léu num terreno. Quem nasceu no hemisfério norte, nos países abastados, numa cultura melhor, vai ter uma vida melhor. Quem caiu na África, passa fome e miséria. Quem caiu no Brasil. Exatamente. Você vira porque é só essa vida que você tem. Não existe isso, né? Uns nascem tortinhos, outros bonitinhos. Um nasce inteligente, outros totalmente débeis, com déficits mentais. Então, onde e Jesus está, até falou, os humilhados serão exaltados, né? Porque assim, as vidas são assim. Hoje, quem está na privação, em outra reencarnação talvez não. Já pagou aquilo que veio resgatar, em outra reencarnação, que terá demais, outras e outras, provavelmente possa vir em melhores condições. Então, nós falamos sobre as expiações, né? Dos problemas que criamos e passamos. E as provas? Só para concluir o raciocínio da nossa frase, prova é aquilo que a gente vive todo dia, né? As nossas provinhas, a prova da tolerância, da paciência, da abnegação,
o chefe, com o paciente, com um dos nossos convíveres, o vizinho, o trânsito, na fila do né? banco, os parentes na fila do banco. Nós temos várias provinhas que são lançadas para a gente superar, burilar o nosso ego, burilar o nosso jeito. Então, por isso que Jesus falava e fala sempre, para a gente sempre ter isso na nossa mente: vigie a sua vida, as suas condutas, e sempre ora para que essa vigilância não falhe. E na hora que as provinhas vêm, você esteja preparado de coração para entender e não cair nos erros, né? É isso aí. A expiação está, vamos dizer, em função das questões do passado, né? E as provas estão ligadas ao futuro, né? Quer dizer, a nossa melhoria, ao nosso amadurecimento, né? Então, até, eu acho que queria ler compartilhar aqui com vocês, aqui do Vivendo o Evangelho, que assim, aquela história, né? A semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória, né? Então, assim, para a gente tem uma lição que o nosso querido o André Luiz tem sempre aquela receita de bolo, né, Marcão? E aí o André Luiz tem uma lição muito linda aqui, muito linda, no Vivendo o Evangelho, volume 2, e a lição chama-se Tuas Sementes. Então, assim, para a gente ficar atento ao que nós estamos semeando, porque o que nós semearmos hoje, né, Guilherme, vamos colher amanhã, né? Então o André Luiz fala assim: fala com brandura, encoraja com fé, ouve com atenção, escreve com amor, age com tolerância, dialoga com carinho, ensina com paciência, responde com perdão, pondera com caridade, ampara com esperança, trabalha com correção, analisa com misericórdia, convive com fraternidade, compreende com benevolência. E ele conclui assim, né? Então todas essas sementes a gente vai precisar no futuro, tá certo? Então a gente vai ter que colher esse negócio, então que a gente saiba semear, porque nós vamos ter que colher. E ele conclui assim: palavras, atitudes e gestos são sementes que lanças à tua volta no campo da vida. Não importa onde elas caiam, se brotam ou não. O importante é que seja sempre o semeador do bem. Olha que coisa maravilhosa. A gente semear o bem, né? É aquela história, é a receita de ser o quê? Um homem de bem. Não é isso? Então, achei muito, assim, encaixava muito bem nas coisas que a senhora estava falando aí, exemplificando o que definindo, né, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. É o que faz a sementeira do bem. Alguém gostaria de fazer mais uma colocação? Posso continuar o texto? Pode sim. Vamos mais um trechinho e depois fazemos o intervalo? Pode ser, o Guilherme? Então, perfeito. Continuando os passos para ser um homem de bem. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos a caridade é seu guia, tendo como certo de que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio e nem rancor, nem desejos de vingança, a exemplo de Jesus.
perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. Eu gostaria só de fazer um breve comentáriozinho sobre essa leitura, que é bem interessante, para mostrar como Jesus, o nosso modelo e guia. No momento que Jesus estava crucificado, e ele já estava nos momentos mais finalizando a sua vida terrena, morrendo, né? De uma certa forma, ele olha para toda aquela multidão, e ele poderia ter sentido raiva, ele poderia ficar melindrado, poderia ficar magoado. Como? Porque lá no meio da multidão estavam todas as pessoas que ele ajudou, os coxos que ele fez andar, os cegos que ele fez retornar à visão, os leprosos que ele havia tirado as lesões. Estavam todos os seus discípulos e seus 12 apóstolos, inclusive o apóstolo Simão Pedro, o qual ele conviveu durante os últimos anos. Estava naquela multidão todos aqueles que agrediram, mas ele olhava a todos com um olhar de comiseração, entendendo que eram crianças como espíritos. Na simbologia de criança, a criança faz coisas erradas. Ele ainda levantou os olhos e pediu ao Pai que perdoasse a todos, porque ele não tinha rancor, nem mágoa, nem melindre de todos aqueles, que é muito sublime. Apenas Jesus estava acompanhado apenas de Maria e de João. Apenas de Maria e de João nesse momento. E a Maria, nesse capítulo do livro Boa Nova, que é psicografado pelo Chico Xavier, falado pelo Espírito Humberto de Campos, Maria olhava para Jesus e chorava, claro, né? Qual é a mãe que nos compadece vendo seu filho sofrendo e morrendo? E chorava e falava, meu filho amado. E nesse momento Jesus faz mais um ensinamento, né? Ele falou, mãe, olha seu filho, né? Mãe, esse é seu filho, apontando para o João. E João, essa é sua mãe, apontando para sua mãe. Maria chorou mais ainda ao ouvir essas palavras, mas João conseguiu entender que nesse momento, apesar da mãe em sofrimento, ela quis deixar a impressão do amor universal, do Espírito. Porque quando nós estivermos um pouco mais elevados, nós não vamos entender o amor como pai, mãe, parentes, esposa, filhos, primos, conhecidos, né? Nós vamos amar todos iguais, como irmãos em Deus, e filhos de Deus. Esse capítulo, Maria, na Boa Nova, ele é lindo demais, né? Porque ele começa com ela olhando para ele na cruz, né? E pensando no passado, como ele foi criança. E o emocionante é o final, também o capítulo todo ele é lindo, lindo, lindo. E da forma como ela desencarna, né? Uhum. Ela estava em Éfeso, estava sozinha em casa, eu acho que ela estava com alguma febre, alguma doença. E na hora do desencarne, quem vem recebê-la? Né? Vem o próprio Jesus, que vem e ela vê ele, conversa, e ela aí até conta no livro que ela vai fechando o olho, serenando e deixando o corpo, e ele segue. Veio acolher ela, né? Vem recebê-la, vem acolhê-la. Né? Lindo. E quando João morava com ela na cidade, né, de Éfeso, eles viveram os últimos anos, e quando ele chega a casa, retornando, acho que veio rápido porque ela estava adoentada. Quando chega, ela já estava, já havia desencarnado. Já fez o passamento, né? Já fez o passamento. E Jesus a acolheu. É lindo. Quem puder ler esse capítulo, Maria, né? Maria. É capítulo 2. É lindo, é lindo. Mas, se eu não me engano, é esse mesmo que eu li. Nossa, achei assim, emocionante, emocionante. Vamos para o intervalo? Depois a gente volta do intervalo já comentando esse trechinho, porque hoje, até no Anel de Luz, a Cris, ela fez a leitura do livro, e ela falou algo sobre palavras ao vento, né? Jogadas, palavras, porque a mesma boca que às vezes falam coisas belas de amor, é a mesma que ofende. E ela fala, poxa, mas como Emmanuel, né? Explica.
como uma fonte só de água limpa pode ter também água suja. Isso não poderia acontecer, né? Então, enfim, depois a gente discute sobre isso também. Gostaria de dizer, porque eu me lembro de uma história que ela contou nessa Cai leitura. bem para... Cai bem para esse trechinho de pessoas que maldizem outras, né? Enfim, que poderiam usar essa mesma oportunidade para bem dizer, né? Mas vamos lá. Vamos. Guilherme. E já que você mencionou da outra vez a psicografia do Chico com a música, com aquele poema, né, que Roberto Carlos musicou, vamos ouvir O Homem, na voz de Roberto Carlos e Arlindo Cruz. Continuando. Bom, você leu essa parte, né? Nós até gostaria de fazer esse comentário, que a Sônia até esteve no Anel de Luz nessa noite, e a Cris teve uma história que ela contou que eu achei muito interessante, de um homem que caluniou o outro, que acusou o outro até o outro ser preso. E ele foi preso, e depois de alguns anos foi provado que ele era inocente, né? Aí o que aconteceu? Esse que saiu da prisão processou aquele que o caluniou. E o cara foi levado ao juiz, né? Aí chegando lá em frente ao juiz, ele alegou o seguinte: mas eu só falei, isso não impactou em nada, né? Algo assim, né? Não faz mal nenhum falar. Não faz mal nenhum falar. Coisa assim, eu só falei. Falou mal, mas não faz mal falar. Né? E aí o juiz falou assim: bom, antes de te dar a sentença, eu gostaria que você escrevesse o que você falou em papel, né? Depois, picasse esse papel, tudo que você falou dessa pessoa, desse cara, dessa pessoa, se escreve no papel. Aí você pica o papel, vai embora para sua casa e vai jogando esse papel pelo caminho, vai espalhando ele por aí, né? E volte amanhã para ouvir a sua sentença. Tá? E aí voltou no dia seguinte. Aí o juiz falou para ele assim: agora você volta lá no caminho e vai recolher os papéis que você jogou no caminho. O cara falou: não, mas isso é impossível. Eu joguei isso ontem. O vento já espalhou esse papel, tudo que eu falei aí fora. Eu não vou conseguir mais recolher, né? E aí o juiz falou: é isso, né? As palavras que você falou, essas palavras que você só falou, também espalharam-se ao vento e se multiplicaram. Então, causa também erros, às vezes, irreparáveis. Né? Isso que... Então, o que você fala para o mal pode ser irreparável. Né? Então, pode causar um mal irreparável. Então, não percamos a oportunidade de só falar bem das pessoas, né? E ela falou também das três, citou os 3 crivos de... Qual o filósofo? Sócrates, né? Sócrates. Vocês se lembram, Sônia, qual que era? Os crivos, um deles é... Quando você for falar uma situação, primeiro você vê se é pertinente, se vale a pena ser falado. Pezinho de cana é um pezinho. Opa. É que eu fui procurar os 3 crivos, né? Que também são conhecidos como as 3 peneiras de Sócrates. Isso, as 3 peneiras. E aí o site que eu botei abriu a música. Vocês me desculpem. Imagina. Não foi nada. Não, é bom. O Guilherme sempre dá esse apoio para nós aqui, é importantíssimo, porque nós vamos aqui debatendo e ele já vai pesquisando, né, Sônia? Com certeza. Primeiro, você vê se realmente precisa falar. Segundo, você vê se é verídico, se é verdadeiro. E terceiro, se eu não me engano, se vale a pena ser citado. É mais ou menos essas ideias. Primeiro, se é bom, é pertinente falar para aquilo naquele momento. Quer dizer, às vezes a gente fala a esmo, e às vezes são palavras que nem necessitavam, comentários infelizes, né? Segundo, quando você for comentar, vê se é verdadeiro o teu comentário. Sim. Né? E o último, se vale a pena. Ver se vai ser útil, se você não vai causar um mal com essa situação, né? É mais ou menos essa a ideia do crivo das 3 peneiras. Então, peneirar, o que é?
é selecionar as coisas boas e deixar vazar pelos buracos da nossa consciência, dos nossos atos, as coisas negativas. Verdade. Então a gente tem que só reter aquilo que é bom para nós. E se vale a pena falar com propriedade para quem não causa mal. E não faça aquela atitude daquele homem que achava que só com palavras não ia ofender. Mas ele falava tanto que aquele indivíduo roubava, era ladrão, até que um dia prenderam ele. E aí descobriram que ele não era nem ladrão e nunca roubou. Mas, até você limpar o seu nome, o teu nome já correu na vila, já correu na boca de todo mundo, e fica difícil você reparar esse mal, né? Você se lembra da escola modelo, que houve aquela história da escola modelo em São Paulo, onde uma família que fazia parte dessa escola, eles foram acusados por uma mãe de um aluno, que o filho havia sofrido um assédio. Essa escola eles foram sacramentados, eles foram, fechou a escola, eles adoeceram, enfim, olha, acabou com a família. E na verdade não foi provado, e eles sempre falavam que não aconteceu nada disso, né? A pessoa, a esposa do dono, acho que era um casal, era uma família, ela desencarnou. Eu não sei se o último, agora o marido também desencarnou, ou ele ainda é vivo, não sei se Marcelo ou Guilherme, se você chegou a ver alguma coisa da escola. É escola base? É escola base, perdão. É isso. Tá bom, eu tenho uma história inteira aqui para ler, mas vou ver se... Em 92, quando a Cida comprou o estabelecimento, que acusou de assédio sexual com uma criança de 4 anos. Isso mesmo. E na verdade foi comprovado que não aconteceu depois de anos. Mas aí a coisa já estava feita, a vida das pessoas já tinham passado, e depois de décadas aí comprovou-se não ser, né? Então, imagina o efeito disso, né? O efeito de uma família. Foi terrível, irreparável. Nessa vida irreparável. Houve óbito, né? Houve óbito. Então, assim, muitas vezes a gente recebe uma maledicência, cabe a nós seguir à frente com ela ou não, né? Cabe a nós. E o melhor é a gente, quando ouvir alguma coisa nesse sentido, manter o silêncio. Não siga, pelo menos não siga em frente com aquilo. Porque aquilo chega com uma pessoa, a outra pessoa vai falar para outra, vai. E hoje a internet também é muito disso, a coisa viraliza, né? Uma acusação mal feita viraliza também. Tem um ditado que fala que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Isso, quem conta um conto aumenta um ponto. Conta e termina com outra história diferente, aí fica pior ainda, né? Mas era esse comentário. Desculpe aí, Sônia, vamos dar então sequência. Bom, vamos continuar com os passos para ser um homem de bem. Ainda tem um caminho mais para a gente chegar a esse patamar. Então o homem de bem, ele é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência, e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeito nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. Não se exalta a si mesmo, nem seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Eu vou dar uma pausinha para a gente falar sobre isso, a gente comentou. Nós somos usufrutuários. Deus nos deu aquilo que nós merecemos. Cada nós temos uma prova, uma missão. A missão de uma dona de casa para ter filhos e cuidar daquela família
e fazer com que a prole se desenvolva, a missão de uma profissão que você abraça, pode ser de gari, pode ser de professor, pode ser de advogado, administrador, pode ser de médico, pode ser de advogado, senador, até um presidente. Pode ser uma pessoa que desenvolve uma riqueza expressiva, como pode ser uma pessoa que vive nos limites dos valores monetários. Todos nós temos uma missão. E dentro desse contexto da missão é que nós temos que ponderar que nós que achamos que temos aqui fortunas inúmeras, né? Aquelas fortunas que a gente não conseguia, indimensionais, né? De tão grande. Eu ouvi o meu pai falar na época, os Matarazos era a família mais rica que existia na cidade de São Paulo, na capital. A fortuna do Matarazzo nunca vai acabar, nunca vai acabar, nunca vai acabar, mas tudo tem um limite, tudo tem um fim, e hoje eles não são tão ricos quanto foram no começo do século passado. Mas por quê? Porque o grupo de pessoas que herderam o nome de Matarazzo são outros espíritos, outras situações, que são outras indumentárias dentro do processo de reencarnação, que não é para ter a missão da riqueza, que diz que é uma das mais difíceis de obter. E não raro, às vezes os pais são ricos e os filhos terminam as suas vidas pobres, totalmente sem condições. Por quê? Porque não era para ter essa missão para ter. Então, os bens Deus dá, Deus tira, e nós somos usufrutuários. Então, agradecemos sempre o teto que temos, a condição de saúde para o nosso trabalho, que faz com que o dinheiro entre, e todas as condições que fazem com que nós possamos ter uma vida um pouquinho melhor, mais refrescada, não deixando de pensar naquele próximo que precisa. Então a gente pode aprender a compartilhar, dividir, que está dentro do processo do homem, bem, né? No mínimo possível, mas não deixando de ajudar, né? É verdade, bem lembrada, Sônia, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas por que eu não tenho nada e aquela lá tem tudo? Né? Tenta buscar explicação nisso e parece que coloca a culpa em Deus, né? Eu não sei, parece, mas não é assim. Eu lembro de uma entrevista, na verdade não me lembro com quem que era, mas a pessoa era rico, mas tinha problemas, houve um AVC, algo assim, que não tinha mais a coordenação motora. Sabe o que ele falou? Eu daria toda a minha fortuna para poder escovar meu dente sozinho de novo, ou seja, um movimento básico, né, que nós fazemos todos os dias e não damos valor. Ele venderia tudo que ele tinha para voltar ao que era antes, né? E às vezes a gente não dá realmente razão, né? Não dá, valor ao bem que nós temos, por menor que ele seja, porque às vezes a saúde é o nosso bem maior, e às vezes não temos a saúde, mas é aí que tem que ter a compreensão. Nada nos acontece por acaso, não moramos nesse país por acaso, não temos a família que temos por acaso, nada é por acaso. Então, aquele que é rico, a prova realmente é muito grande, né, João? Porque é uma prova grande ser rico, porque ele tem que saber utilizar aquilo, não pensar naquilo como, não se orgulhar do que tem, né? Saber ajudar os outros é muito mais difícil. E para o pobre, qual é a prova dele? É ter fé, resignação, né? Humildade, disposição, né? Para trabalhar. Não é a humildade, né? Do humilde, aquele humildade até uma época, nós até o João até comentou isso, e realmente é isso. O humilde não é o pobre, o humilde é um estado de espírito, de ser humilde, né? Que às vezes a gente estava falando, aquela pessoa muito humilde, não, aquela pessoa é pobre. É pobre, humilde. Pode ser que ela seja humilde ou não. Né? Pode ser arrogante, pode ser orgulhosa. E a prova do pobre é ele ser humilde, né? Aprender a humildade e a simplicidade. Sim, a simplicidade. Né? Mandando, falando do homem do exemplo, Jesus, modelo e guia, ele começa desde a manjedoura. Ele projetou esse nascimento, não foi acaso.
entendeu? Para mostrar que dentro dessa nascimento da manjedoura, para que todos os ouvintes se lembram, não havia estalagem naquela época. Todas estavam ocupadas por uma situação que estava um evento que estava acontecendo na cidade. Maria estava em trabalho de parto e deu à luz nele numa estalagem, junto com animais. E lá que Jesus nasceu. E o que representa isso? Jesus, com esse advento, ele quis dizer para nós que não é de onde o homem começa que define quem ele é e para onde ele vai. Então, desde esse começo, a gente tem muita facilidade de ver as características físicas de uma pessoa, a etnia, o sexo, a profissão, o grau de conhecimento, escolaridade, cor da pele, né? Tudo isso a gente consegue ver, mas nós não conseguimos ver a alma que ocupa aquele corpo. E Jesus, esse mestre excelso, nasceu na manjedoura para mostrar humildade e simplicidade, né? Eu gostaria de só complementar uma coisa muito interessante que você falou, que me lembrou uma frase do Dalai Lama. Lembra do Dalai Lama? Que ele fala sobre os homens. Quer ler, João? Pode? Então é o seguinte, ele fala assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, a presença do homem aqui na Terra, a gente pensa muito nos bens materiais, pensamos, eu tenho que viver, eu tenho que sentir todas as emoções, eu quero ter adrenalina, eu quero ter as condições. E a vida é tão fugaz, é tão passageira, né? E assim a gente acaba perdendo muitas oportunidades de crescimento espiritual só para viver as sensações, que tudo vai embora, eu acho que, dia, né? Eu acho que, desculpa, assim, exatamente uma pergunta, né, que a gente deve sempre fazer, assim, para que eu nasci, né? Para que eu reencarnei? Perfeito. Qual que é o objetivo desse negócio aqui? Será que é para ter essas emoções todas aí ou para nos transformarmos em pessoas de bem? Renovar, transformar. Deixar, quer dizer, igual que a gente estava comentando lá no início, né, que, por exemplo, o nosso progresso não vai acontecer em degraus, certo? Ele vai acontecer de forma contínua. Devagarzinho a gente vai melhorando, né? A gente vai se desligando do orgulho, do egoísmo, né? Vai trabalhando a caridade, o amor ao próximo. E não vai ser nunca integral, né, Guilherme? E aí, mas a gente tem que ir tentando, tem que ir puxando, né? Puxando a cordinha aí para ir, né? Para um dia nos tornarmos homens de bem, homens e mulheres de bem. Mas sabe, João, porque a gente tem medo de fazer, porque nós temos até recursos para sermos homens de bem. Nós temos recursos, nós temos conhecimento, nós temos capacidade para isso. Comentário do Haroldo Dias. Desculpa, hoje eu estou extrapolando, falando muito, né? Mas não, foi o tema que eu estudei a semana inteira. Ainda mais o Haroldo é sempre uma figura muito importante. Ele falou uma coisa só, uma frase: o nosso medo de amar é não ser retribuído. Porque a gente ainda quer, a gente quer o quê? Condição. A gente quer dar eu te dou, mas você tem que me devolver. Então a gente tem medo de... É condicional a história. É condicional. Então nós temos medo de amar, de fazer as coisas, nós temos medo de ser um homem de bem, porque nós temos medo de não ser retribuído e também de não ser compreendido. Então nós preferimos nos silenciar e nos abafar nas atitudes, perdendo grande oportunidade por conta do medo, né? E por conta de achar que a gente está se expondo. É isso que eu queria deixar aberto aí. É um pouco da parábola dos talentos, né? É isso mesmo. Também tem isso nessa história. A parábola dos talentos é linda, que tem um monte de lição ali dentro. Não é só valores, talentos, enfim, mas isso também. O medo de amar é você estar enterrando o talento, depois vai entregar para Deus aquilo só que você pegou lá. Você não multiplicou o amor, você não multiplicou
a simpatia, você não seguiu em frente, você não cresceu, né? Você enterrou a oportunidade dessa encarnação, né? Você enterrou a encarnação e vai para a espiritualidade com o mesmo... As mãos vazias, com as mãos vazias. Com as mãos vazias, né? E o pior é que você perdeu uma reencarnação é muito ruim, porque é tão difícil você achar uma vaguinha aqui, viu? Então, tem 4 para 1. 4 para 1. Fazendo uma analogia, são 20 mil espíritos tentando reencarnar e nós somos 7 bilhões, né? De pessoas e são 20 bilhões de espíritos. Então, se a gente for fazer uma proporção, a grosso modo, é 1 para cada 4. Nós temos assim uma fila de 4 pessoas. Eu tenho que esperar 4 reencarnarem para achar a minha vaguinha depois para eu voltar dentro da fila, né? Então, por isso, essa questão de fazer realmente a gente nos perguntar, a gente se perguntar, né? Nós nos perguntarmos, o que eu vim fazer aqui? Para que a gente encarna? Até a gente está falando, brincando assim, olha quanto arroz, quanto feijão, quanto danoninho, né? Quanto bis, né? Quanto combustível, quanto ônibus, quanto avião, né? Quanta roupa, quanto telefone. Para quê? Só para a gente... É aquilo que o exemplo da escola, do livro, tal, que você falou, né, Sônia? Só para a gente comprar o livro? Será que é só para a gente comprar um aparelho telefônico novo? Sentido estranho para uma vida, né? Pelo amor de muito Deus. Muito fútil, né? É muito fútil. E aí, a hora que a gente lê essas lições, né, a gente... É muito chocante para o nosso espírito. A mim bate muito fundo, assim, muito forte, igual você fala, a definição do homem de bem, igual os exemplos do André Luiz, né, que nos dá, assim, a receita de bolo. Como é que a gente deve fazer para ser um homem de bem? E aí é muito impressionante, né? E é engraçado como a gente tem tudo, é isso que você falou mesmo, Sônia. Né, que o Haroldo comentou, você disse, né? Nós temos todos os recursos. Todos os recursos, a gente fica ali para ser um homem de bem. Fica fazendo um embromation aí no negócio, né? Não resolve, nós temos que resolver. Vamos traduzir embromation. Embromar. Ficar embromando, enrolando, não toma posição. E a gente precisa, igual outro dia comentei até com a Fátima, estava aqui, nós estávamos lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, e até um irmão trouxe uma mensagem para a gente, falando assim que nós precisamos aproveitar esta encarnação para progredir. Não vamos perder tempo e esperar a próxima. Vai existir uma próxima? Vai. Mas assim, a oportunidade que nos está sendo dada é para a gente fazer isso já. E aí não faz nenhum sentido nós, vamos dizer, com o conhecimento todo que a gente tem, quanto tempo, né, de estudo de espiritismo, né? Quantos livros a gente já leu, né, Guilherme? Quantos livros, né? Quantas palestras, quantas reuniões, quantos programas aqui, né? E aí não nos resolvermos, ainda ficarmos só nessa questão aí de, eu estou ainda meio... Encaixa bem, aquele que recebe, né? Muito lhe será dado, muito lhe será cobrado. Exatamente. Nós já recebemos muito, né? Marcos? Sim. Quanta gente já recebeu, né, Sônia? É verdade. Nossa, eu só tenho que agradecer. Sabe que, para muitos espíritos que estão encarnados aqui, essa pode ser a última oportunidade, né? De redenção, se redimir, porque o planeta está mudando aí de categoria, né, digamos assim. Para muitos, o planeta de provas e expiações, ele deva voltar para um planeta de provas e expiações e não será esse, né? Pode ser, porque essa fila é enorme, leva muito tempo para voltar a espiritualidade que acho que determina num acordo, né, assim, entre o próprio espírito, enfim. Mas muitos estão tendo a última oportunidade agora, ou seja, faça o agora mesmo, porque não terão outra aqui nesse planeta. De repente irão reencarnar em outro, de um planeta de prova e expiação, enquanto esse daqui a alguns séculos, sei lá o quanto tempo, passará para a regeneração. Segundo a espiritualidade, em 2067 terá concluído
o processo de transição. 2067, Que na verdade tá começou muito breve. 100 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, nesse quesito de 100 anos antes do Livro dos Espíritos, contando os 300 anos, a gente viu que o planeta teve uma transformação, deu um salto. Deu toda essa modificação mesmo na linha da tecnologia, rápido, né, da ciência, da história, do ser humano. De repente, a humanidade que estava estacionada 5.000 anos, tudo apareceu nos últimos 300 anos. Ninguém parou para fazer essa análise, né? Verdade. Porque a transformação, a transição começou, e assim, ela tem uma forma de caminhar, de desenvolver. Mas, segundo a espiritualidade, em 2067, já não terá mais a mesma população. As últimas populações de espíritos que ainda estão no crivo do mal, for dada uma oportunidade de reencarnar para tentar se reestruturar com o povo pacífico, com exemplos de pessoas que são trabalhadoras, que fazem de tudo para um crescimento, um esforço, né? Mas, infelizmente, esses que não conseguiram compreender, estão desperdiçando a sua oportunidade, vão para planetas mais inferiores, ou se não, num estágio de provas e expiações. E sabe... Vamos rezar para continuar aqui, né, João? Sem dúvida. Marcos. E se nós pensarmos assim bem, acho que nós, não sei se foi aqui que nós estávamos discutindo isso, em 100 anos, a população do planeta está praticamente toda renovada. É um período de 100 anos, daqui a 100 anos, a contar a partir de agora, a população todinha, não digo 100%, que alguns vivem mais do que 100. Meu avô tem 100, né? Fez 100 beleza, agora em janeiro. Olha que bonito. Então parabéns. Ele já passou dos 100, e já é mais de centenário, mas isso é raro. Então digamos que 99% dos que estão hoje aqui neste momento, no máximo até 100 anos não estarão. 99,9. 99,9. Né? Porque em 100 anos a população inteirinha é renovada, o planeta todinho é renovado, pelo menos em 100 anos. Evidente que não tem uma data inicial. Não é um número fixo, né? Mas um parâmetro de comparação. Alguns desencarnam, outros nascem. Desencarnam, nascem. E em 100 anos espera-se que já tenha renovado o planeta todo, né? Você vê, isso é possível. Então o planeta já está se modificando naqueles que desencarnam e outros que reencarnam. Essa mudança, em teoria, já iniciou-se, né? Ele já está em andamento. Na verdade, iniciou-se há 300 anos, mas está mais aprimorada e mais gritante, mais fácil e evidente. Nesse último século, né? Nessas últimas 3, 4 décadas. Né? 3, 4 a gente décadas. vê espíritos sublimes, crianças desenhando, cantando, óperas, com uma voz maravilhosa, pintando, falando sobre física, falando sobre matemática. Juízes supernovos, 40 anos, já estão já... Prova da reencarnação. É óbvio que esse conhecimento não foi adquirido com 4 anos, 5 anos de vida, com 6, 7, 10 anos de vida. Né? Aqui, né? Pode falar, João. Eu teve também uma outra mensagem outro dia para a gente, assim, eu achei bastante importante para a gente pensar, assim, refletir, fazer aquele questionamento, né? O Espírito nos disse assim que a gente tem usado esses aparelhinhos, né, pessoais, celular, etc., mandando muita mensagem bonita, lendo coisas bonitas, encaminhando, tal, inclusive até bastante poluído, mas assim, o quanto nós temos praticado essas mensagens bonitas que a gente encaminha, que a gente lê, porque assim, só ler as mensagens não adianta nada se a gente não agir, né? E aí ele perguntou assim, o quanto vocês têm se amado, o quanto nós temos amado o nosso próximo, né? Não adianta ter aquela história, eu tenho um carro bonito, tenho uma casa bonita, tenho uma roupa bonita, tenho um telefone bonito, mando muitas mensagens, eu tenho não sei quantos amigos no Facebook, não sei o que, aquelas coisas lá. Está faltando é a caridade em ação, né? Quanto nós temos amado o nosso próximo, né? Entendeu? Então, acho que foi assim, quinta-feira agora, ontem, interessante. Né? O que está faltando é a caridade em ação, porque exatamente. Tem que ter mais atitude. Vamos continuar para finalizar?
Bom, Você gente, já tem aí 20 tem minutos. coisa, né? Nós já estamos quase no finzinho, viu? Ótimo. Nós estamos falando assim, que o homem de bem, ele usa, sem exagero, dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego não resultaria mais prejudicial para si mesmo. Seria o de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Se na ordem social alguns homens estão sobre o mando, depende dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante a Deus. Usa da sua autoridade ao erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com o seu orgulho. Evita tudo que poderia dificultar-lhe a posição subalterna. É o chefe e o empregado, né? O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, gente, olha só, estamos acabando o capítulo. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que a conduz a todas as outras. Isso é o que mais fica intrigante. Não é a relação completa, gente. E nós não paramos de falar 2 horas de programa comentando um pequeno rol, uma pequena lista do homem de bem, e não é a relação completa. Então, olha quanto temos ainda a crescer, né? Esse item realmente ele é muito lindo, né? É muito lindo que nos mostra aí o caminho a seguir. E assim, pediu, é claro, nós temos que nos esforçar para fazer isso, mas realmente não é difícil, né? Se você seguir esse caminho, quer dizer, nós temos todas as ferramentas, né? Mas é que a gente não usa, né? Às vezes a ferramenta é como uma ferramenta que você não conhece. Ela chega para você e fala, caramba, o que eu vou fazer com isso, né? Como é que eu uso isso? Então, normalmente, a gente não reconhece a ferramenta, né, João? Ou não sabemos como usá-la corretamente. Às vezes chega um equipamento eletrônico super sofisticado, a gente usa como peso de papel. Isso mesmo. Só para não deixar voar. Essa é o exemplo clássico. É uma boa figura, né? É uma boa figura. Mas é muito impressionante, né? Igual a Sônia falou assim, né? Essa definição do homem de bem, né? São tantos pontos importantes, né? Quanta coisa a fazer, né? Pra gente, quanto tijolinho a mexer, a remover lá de dentro, quanta pedra a mover lá de dentro do nosso coração, pra gente se transformar, né? No homem da nova era, né? Que a nova era está aí, está na boca, né? Nós já estamos, já né? Estamos, né? Mas tem que bom, nós estamos usufruindo. Nunca pensei em passar por esse momento, assistir, conviver esse momento. Então, olha que oportunidade. É uma oportunidade maravilhosa, né? Inclusive, tem aquela história da data limite do ano que vem, né? Todo ano tem uma data, 2012, mas tem aquela questão 2000, da data limite virada lá, do que milênio. Já passamos pelo 2019 é a data que Chico estipulou da moratória, né? Então, moratória. Exatamente, foi exatamente quando completa 50 anos que o homem pisou na Lua, né? Isso mesmo. Então vai ser em julho do ano que vem. Mas enfim, olha que oportunidade, né? E aí tem, vamos dizer, a gente vê muita coisa esquisita acontecendo, né? Mas é aquele processo de lavar a caixa d'água, né? A gente acha que, olha, aquela caixa está suja, mas você olha, não, parece que está limpa, mas pega a vassoura e dá uma varrida ali dentro. O limo fica no fundo, escondido. Sobe tudo e depois fica aquela sujeira. Então, na hora de lavar a caixa d'água, parece muita sujeira, né? Mas vai dar tudo certo, né? Jesus. Vai sim. Primeiro, Jesus é benevolente, ele é justo, ele é só amor, né? É verdade. Então, né, é só amor.
Olha, em falar em Jesus, o Guilherme tem uma coisa muito bacana que eu acho que vale a pena ser lido, que é do contexto da passagem de hoje, que é sobre o livro Vivendo a Doutrina Espírita, do Antônio Baduy Filho, psicografado pelo Antônio Baduy Filho, e o espírito é o André Luiz. E ele fala da pergunta 625, que nós iniciamos o programa: quem seria o melhor modelo e guia aqui para a humanidade seguir, né? E, Guilherme, você pode começar? Posso, então vamos lá. Senhor, nasceste no mundo por amor a todos nós. Chegaste anônimo na simplicidade da manjedoura, enquanto o cântico de louvor da milícia celestial rompia o silêncio da noite e o sinal luminoso no céu apontava aos reis peregrinos a direção a seguir para a visita respeitosa. Vieste como modelo da perfeição moral a que podemos aspirar no curso da evolução e como o pastor amorável a nos guiar para Deus através dos caminhos redentores da Boa Nova. Abriste teu coração magnânimo às nossas almas aflitas e nos ensinaste as lições do bem com o próprio exemplo, para que nos libertássemos das teias do mal. Proclamaste o amor para esquecermos o ódio. Enaltecesse o perdão para deixarmos a vingança. Falaste da misericórdia para fugirmos da intolerância. Exaltaste a humildade para renegarmos o orgulho. Renovaste a esperança para olvidarmos o desespero. Ressaltaste a caridade para evitarmos o egoísmo. Apontaste a brandura para afastarmos a agressão. Engrandeceste a fé para sairmos da descrença. Indicaste a indulgência para não julgarmos o próximo. Recomendaste a paz para vivermos sem conflitos. Eu quero aproveitar então o fim da leitura para já eu, como sempre sou o último, hoje eu vou ser o primeiro. Os últimos serão os primeiros, então eu vou me despedir inicialmente, mandando um abraço para o Marcelo, nosso âncora oficial que está gripado, que melhore rápido, para o Bruno Eustáquio, que sempre nos escuta e sempre nos privilegia com a presença dele aqui pelo WhatsApp, mandando mensagens, a toda a minha família, a todos os amigos aqui presentes, a todos os ouvintes e desejando a todos um bom fim de semana e até sexta-feira que vem. Boa noite a todos, foi um prazer enorme ter aqui companhias tão agradáveis, essa noite passou tão rápido, né? Mandar um abraço também para o nosso querido Fabinho, que não pôde vir hoje, né? E a todos os ouvintes queridos, né? Que recebam o nosso abraço, a minha família também lá, para não apanho, né, Guilherme? Para a dona Ana Lúcia, para André, para Eduardo, para todo mundo aí. Um grande beijo, fiquem com Deus. Boa noite a todos. A Fátima também, né? Um abraço a Fátima, querida Ana Fátima, né? Enfim, foi ótimo, foi uma delícia fazer esse programa aqui com vocês, a gente debater. Parece que falta tempo para a gente dar para conversar bastante ainda, né, Sônia? Mas, enfim, chegamos ao fim. Agradecemos aí a espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre esses ensinamentos de Cristo. Aqui a Bia, a Beatriz e a Amanda já, como diz o meu irmão Mauro, desdobradas, já entregaram a rapadura, né? Já estão com sono, uma já está dormindo, a outra aqui já está quase. Mas um abraço a todos, né? Fiquem com Deus, a todos os ouvintes, nossos entes queridos, nossos amigos, enfim, a todos. Uma boa semana, se Deus quiser, na próxima sexta estaremos aqui de volta. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima sexta. Uma boa noite para todos os ouvintes, boa noite a todos vocês aqui, Guilherme, João, Marcos, Amanda, Beatriz, aqueles que não puderem estar aqui conosco, meu marido Marcelo, e ao Fauzi, que a gente sempre lembra do Fauzi, que é meu primo, que está sempre como ouvinte aqui, dando uma força enorme, a todos aqueles que apoiam essa comunicação que a gente faz. Que Deus abençoe a todos vocês e que os ensinamentos de hoje possam iluminar a vida de todos. Muita paz em seus corações.